Olá, muito boa tarde, povo abençoado de Deus. E chegou inverno, né, no Rio Grande do Sul. Eu tô aqui na rua. Hoje é quarta-feira, final de tarde. Estamos aqui estreando um novo lugar em cima do container, da casa container, né? Tem uma vista bem legal aqui, ó, pôr do sol. Estamos em Alvorada, Rio Grande do Sul. Aqui é bairro Vila Intersul, bairro Aparecida, bem ao lado da Lagoa do Cocão. Deixa eu me virar ao contrário, daí eu pego ainda a luz do sol daí no rosto. Ainda tem um restinho de luz. Alguns minutos aí para nós estarmos orando e conversando. Já faz alguns dias que nós não entramos, né? Aí decidimos entrar ao vivo hoje. Já tem 2 pessoas aí. Amados irmãos, perguntas, pedido de oração, vocês podem colocar nos comentários. Aqui, se ainda entrar aqui, dá tempo de nós comentar, ou então na próxima live nós estaremos respondendo. Mas ainda há pouco eu estava preparando o chimarrão e, como sempre, ali orando, e Deus tinha me falado e trouxe à minha mente de novo de quando nós aceitamos Jesus. No início, o primeiro amor. Então eu me lembro lá nos idos anos 95, 96, quando eu fui para a missão, ali para Jocum, aonde nós se apresentávamos nos presídios e nos asilos e nas igrejas. Nós cantávamos uma música que dizia assim: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor de quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Então, amados, esse é o primeiro amor. Quando nós chegamos com a nossa vida destroçada, com a nossa vida viciada nos vícios da depressão, aí nós encontramos uma comunidade que aparentemente te acolhe. Ela te acolhe. Que nem diz o Caio Fábio, é colocado um visgo da religião no mundo. E a gente, quando nós estamos assim destroçados, sem autoestima, qualquer aceno de amor, a gente se agarra, né? Porque eu me lembro que quando eu cheguei na missão, eu estava falando pro Henrique hoje pela manhã, em 96 eu já estava desarcuçoado, descrente no ser humano. E a gente vai vivendo, a gente vai investindo nas pessoas. Não que nós esperamos alguma coisa em troca do ser humano, mas até entes familiares que a gente investe o nosso melhor. Não só amor, mas investimento mesmo de vida, de tempo. E não é que a gente queira algo em troca de retorno financeiro, mas que nem Deus criou os céus e a terra e a natureza, e o nosso corpo é perfeito, o sol, a noite para nós descansarmos.
Deus não quer ofertas de nós. A única coisa que Deus quer é uma relação de pai para com filho, e que o filho tenha gratidão por aquilo que ele nos dá. Essa é a essência. Então a única coisa que nós queremos quando amamos o nosso próximo, e eu tenho visto muito que a gente tem investido na vida de muitos que sai da droga, sai daquele buraco, mas depois toma um arzinho de domínio próprio, consegue um emprego e rapidamente essas pessoas não agradecem e se esquecem do que Deus fez por ela. Nem é fidelidade a nós mesmos, humanos, né? Porque de nós, por nós mesmos, se a gente faz alguma coisa boa e ajuda alguma pessoa ou algum ser humano, nós já aprendemos que não aguardar e nem esperar gratidão desta pessoa, porque Deus que nos retribui, porque está escrito: mais bem-aventurado é aquele que ajuda, é aquele que dá, do que aquele que recebe. O Senhor Deus nunca fica devendo nada para nós. Na medida que nós vamos investindo o nosso tempo, a nossa vida, as nossas orações, o nosso estender a mão para tirar o outro do buraco, nós somos as primeiras pessoas, a primeira pessoa a receber a graça de Deus. Muitos voluntários, você pode ver, médicos, enfermeiras, independente da sua profissão, que dedicam um dia de voluntariado em favor, unicamente de graça, assim, em favor a ajudar o próximo. Essas pessoas testemunham que aquele dia em que ela se envolveu neste voluntariado, gratuitamente assim, elas dizem que foi um dia, o melhor dia da vida delas, justamente porque quando nós investimos o nosso tempo em auxiliar o nosso irmão, que é o segundo mandamento, é o próprio Espírito Santo que coloca alguns dizem que é a glândula pineal que libera um hormônio do prazer. Eu não sei se cientificamente se fala isso, mas eu sei que quanto mais eu prego, quanto mais eu amo o meu próximo, melhor eu me sinto como ser humano e me compreendo no centro da vontade de Deus, porque esta é a vontade de Deus, né? Primeiro mandamento a vontade de Deus é estabelecer esta conexão dele comigo. Quando eu olho a natureza, quando eu me olho no espelho, eu agradeço a Ele pela minha vida. Tenho esse coração grato de tudo quanto Ele já se manifestou. Nas religiões, em nenhuma eu tive esse tipo de relacionamento. Até que de uns 10, 12 anos para cá, nós começamos a entender o que é a graça de Deus, o que é o favor que eu não merecia dele, mas por causa do amor dele, em mim eu comecei a ter o verdadeiro amor para retribuir para ele, na vertical, e na horizontal o amor dele refletindo em mim para com o meu próximo. E isso num primeiro momento, no primeiro amor, isso é manifestado de uma forma assim espontânea, natural, que é o Evangelho chegando a nós. Mas infelizmente tem aquela passagem
de José e Maria, que saíram de Nazaré para a ocasião da Páscoa e foram a Jerusalém na festa, no grande festival da festa judaica da Páscoa, e ali encontraram amigos, outros familiares. Jesus também foi com eles. E findando aquela festa, eles voltaram para casa, né? Nazaré distava e dista mais ou menos 140 quilômetros de Jerusalém. E Jerusalém, segundo os que já foram lá, ela está num relevo mais alto, um pouco do que Nazaré. São duas coxilhas, duas cidades distantes em torno de 140 quilômetros. E aí eles foram numa caravana e estavam voltando um dia inteiro, diz as escrituras. Naquela época, com certeza, que nem meus avós, estavam em carretas puxadas por bois ou cavalos que não andam mais do que 10, 15 quilômetros por dia. E já tinham ido um dia inteiro de viagem, quando de noite, quando pararam para acampar e acender a fogueira, Maria foi procurar Jesus e não achou. E procura dali, procura daqui, não achou em nenhuma carroça da caravana. E aí voltaram para Jerusalém. E voltando para Jerusalém, procuraram por tudo quanto é canto e não acharam Jesus. E por fim foram acharem Jesus. Naquela época Jesus estava com 12 anos de idade, é a única passagem da adolescência, entrando na adolescência, Jesus com 12 anos que a Bíblia fala. Foram o encontrar no templo, discorrendo e conversando com os doutores da lei sobre a palavra de Deus. E Maria aí repreendeu Jesus: meu filho, estamos há 3 dias a te procurar-te, por que fizeste isso conosco? Aí ela transferiu a responsabilidade para Jesus, né? Que na verdade a responsabilidade era dela como mãe e José como padrasto, de não nem terem pegado a carroça para voltarem sem antes se certificarem que o seu filho estivesse com eles ali. Então nós vemos nessa passagem o quanto é fácil nós na liturgia da religião, que eles foram para participar da liturgia da festa pascual, como ocorre em todo ano. Festa da Páscoa é um advento que, na saída do povo do Egito, depois daqueles 430 anos, se não me engano, de escravidão, de José até Moisés, todo o povo de Israel celebra esta festa para comemorar, né, a libertação do cativeiro do povo hebreu, que por mais de 4 séculos foram escravizados pelos egípcios. Então é uma passagem na palavra de Deus que nos leva à reflexão. O quanto é fácil nós, dentro do sistema religioso da igreja, desta tradicional que está aí, que a maior parte é evangélica, que protestou contra a idolatria da Igreja Católica, mas ainda ficou alguns resquícios do Império Romano, de Constantino I, de liturgias, de práticas religiosas, e acaba se esquecendo de Jesus no templo. Então nós vemos que o templo e a religião têm este poder de nos entreter, de nos afastar do principal,
que é o Senhor Jesus Cristo. Como eles mesmos se esqueceram de Jesus no templo. Então é um chamado, né, amados irmãos? Que nem Pedro, ali vendo Jesus caminhando sobre as águas, se assustou e o Senhor disse: sou eu, Pedro, não temas. E Pedro diz: então, se é o Senhor, manda que eu vá até a ti também caminhando sobre as águas, Senhor. E ele, ouvindo a palavra do Mestre, saiu e caminhou sobre as águas enquanto ele olhava para o Mestre. Mas, na medida que o vento lateral bateu nele, ele vendo as ondas das águas do mar, ele tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Enquanto ele disse: salva-me, Senhor. Aí o Senhor estendeu a mão, porque ele já estava se afogando. É mais uma passagem para nos advertir a nós não tirarmos os nossos olhos do amado Mestre Jesus. Esse é o foco principal do Evangelho. O Evangelho é extremamente simples, amados irmãos. Quer dizer, a boa mensagem, as boas novas do nosso Pai amado, que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não viva na terra perdido, não viva na terra sofrendo, sendo destruído, mas que venha a receber a terceira pessoa de Deus, o Espírito Santo. E com este Espírito ser revelada toda a graça e a virtude de Jesus em nós, que foi o plano original de Deus para nós. Ele nos criou para nós sermos a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, amados, mas esse movimento cristianismo que está aí deturpou e tornou complexo o Evangelho dentro de teologias, dentro de compartimentalizações, que nem o próprio Império Romano era. Foi departamentalizado o movimento cristão dentro deste sistema. E como o Espírito Santo não tem nada a ver com isso, o Espírito Santo ele não permanece, aonde o livre-arbítrio do ser humano tende a colocar adornos e dogmas e liturgias em algo que é extremamente simples, onde Jesus disse na cruz quando expirou: está consumado, tudo está feito, tudo foi feito na cruz. Na cruz de Cristo, amados, foi exterminado. O templo ruiu, o véu rasgou-se, acabou-se o Antigo Testamento do legalismo, onde Deus se relacionava com os homens através de sacrifícios de bodes, carneiros, pombas, etc. Jesus foi o perfeito sacrifício. Aquele que agora aceita e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma, não tem mais a necessidade nem de mediadores entre Deus e os homens. Ele se tornou o nosso sumo sacerdote e o nosso mediador, e assentou
assentou-se à direita de Deus Pai. A Bíblia diz que não há nenhum outro nome que importa, que foi dado aos homens, que importa que nós sejamos salvos. É só Ele nos salva, é só Ele intercede por nós através do Espírito Santo. Mas nem a igreja é o lugar, deveria ser o lugar onde a congregação simplesmente se reúne. Mas a igreja é o povo de Deus que se reúne, e não importa o lugar. Mas Satanás, ele sequestrou a palavra igreja para representar a instituição, a organização, para colocar a organização como a intermediadora entre Deus e os homens. Aí o visgo com o nome Jesus está ali fora, a pessoa chega quebrantada, sofrendo, e aí ela é traída para dentro do curral das 4 paredes do templo, num templo que já foi destruído. Jesus em nenhum momento do seu ministério construiu templo para construir uma igreja de prédio. Ele veio justamente para o contrário. A igreja primitiva, ela se reunia nas casas, nas garagens, na beira do lago, no pé da montanha, na floresta. Jesus, por onde ele passava, ele levava a palavra de Deus, independente de lugar, independente de hora marcada, independente de tempo. Foi o que ele disse para a mulher samaritana, que perguntou para ele: Senhor, nossos pais, Moisés, dizem que era no monte o lugar de adoração. Outros, os fariseus, dizem que é em Jerusalém, no templo, lá na instituição que nós devemos adorar. Onde, pois, é o lugar de adoração? E Jesus, o que disse para ela? Está no Novo Testamento. Mulher, tu falas do que tu não sabes. A hora vem e a hora é agora, e que nem mais no monte, nem mais no templo. Agora o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Este é o Evangelho. Quem em verdade aceita Jesus, recebe esse Espírito Santo. Agora não é mais no templo, eu sou o templo do Espírito. Cada cristão deve ser e fazer essa viagem interior. Não há outro remédio, é o que nós temos falado. Não há outro remédio para a cura. A doença é a falta do conhecimento. Oséias 4,6. Sofre e é destruído o povo de Deus porque lhe falta conhecimento. A cura é 2 Crônicas 7,14. Se o Gilmar, se o Paulo, se o João, se o José, se a Maria, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e orando se arrepender dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei dos céus e sararei a tua terra, a sua terra. Então não há barganhas para com Deus, amados. Não adianta você fazer voto, não adianta fazer prosélito, é o que o Senhor Jesus disse. Vós, doutores da lei, fariseus, fazem um prosélito, atravessam mares para converter um para a religião de vocês, e o tornam, Mateus 23, se não me engano, e o tornam filho do inferno 2 vezes mais. Melhor era não ter conhecido a palavra de Deus. Chega à igreja, se liberta dos vícios, mas chega ali ingênuo, sem malícia, aí absorve o trilho farisaico da hipocrisia e vira um sacerdote cínico, uma pessoa infinitamente pior do que antes. Esta é a grande verdade que nós enxergamos e que nós
vemos. Eu não sei se é só eu que enxergo, mas pela graça de Deus tem outros líderes no Brasil que estão vendo o que está acontecendo e o que acontece por séculos e séculos e séculos. O grande mal que a religião acaba produzindo na alma humana, isso é até por artifício do inferno mesmo de Satanás, que é para impedir o homem de receber o Espírito Santo. Porque quando ele aceita essa religião, mesmo inconscientemente, ele vai sendo moldado para apresentar obras de justiça própria e de virtude própria para com Deus. E isso não é a graça é um favor que Deus é que dá ao homem, e a cada dia o homem tem que estar que nem o grande rei Davi orando: sonda-me, Senhor, perscruta-me. A cada dia eu tenho que estar me reconvertendo e os meus olhos ligados aos olhos de Jesus, porque senão, que nem Pedro, nós afundaremos e não frutificaremos. É o que Jesus falou: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, e o meu Pai é o lavrador. Se as minhas palavras permanecerem em vós, vós dais frutos do Espírito Santo, Gálatas 5. E o meu Pai poda vocês para que vocês dê mais frutos ainda, a 30, 60 e até 100 por um. Ok, amados? Vamos ficando por aqui. Estamos orando e nos próximos dias estaremos abrindo aqui a todas as noites reuniões aqui na nossa casa em Alvorada, ok? Conecte-se conosco aí pelo Facebook, pelo WhatsApp, área 51 980 11 07 70. Eu sou o missionário Gilmar. Um beijo no coração e que Deus nos abençoe cada dia mais.